tarde, está começando mais Estilo desta terça-feira. Para você que estava aí ligadinho com o Tibé aí no Balanço Geral, fica aqui com a gente. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, em tempo real, Facebook da Rede Mais HD. Quero você aqui comigo também, aproveitando esse programa que está uma delícia. E para você que está aí no YouTube, no canal da Rede Mais no YouTube, assistindo a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo, fica aqui com a gente, porque hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e é também o Dia Nacional da Reciclagem. Então nós preparamos coisinhas especiais para vocês. Bom, como toda terça-feira, hoje tem Construindo Saúde com a doutora Meira Souza. E ela vai falar de saúde e prazer. Ah, não vai perder não, hein? Tenho certeza que você vai adorar. Também teremos aqui, como Dia Mundial do Meio Ambiente, Diego Gazola, que é um mobilizador social, ambiental. Ele é tudo de bom, daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre meio ambiente. E ela, maravilhosa, linda e loira, Val Petrin, vai trazer pra gente uma dica especial de produtinhos caseiros para o rosto. Eu acho que eu estou assim, muito mega interessada nisso. E outra linda que vem ao programa hoje também é a artesã Laís Figueiredo, que vai trazer pra gente, no Dia Nacional da Reciclagem, um artesanato reciclável, na verdade reciclado. É, isso aí. Então fica ligado, porque o Mais Estilo só está começando. Estamos começando o programa de hoje e já de cara quero falar para vocês que hoje, assim, em homenagem ao meio ambiente, eu estou com um vestido da Elisa Lucinda, maravilhoso, assim, com uma estampa bem floral, assim, né? Na verdade, não é floral, é plantal, de planta, bem aqui no clima nosso de meio ambiente. E para falar de meio ambiente hoje, nós estamos trazendo uma figura conhecidíssima aqui no sul de Minas, que a gente gosta muito. Diego Gazola está aqui no programa hoje. Diego, mas eu já quero começar tentando te identificar, que eu falei que você é um mobilizador social, ambiental. Na verdade, você faz tanta coisa ao mesmo tempo que você mesmo disse que você não é especialista, você é generalista. Como é que eu te identifico agora? Angélica, assim, eu me identifico como generalista porque eu acredito que o que move a minha vida são as experiências, os aprendizados, as trocas. Então, assim, eu sou um eterno curioso. Todos os assuntos que tratam da coletividade, né, dos seres humanos e a interação com o ambiente natural são temas que me interessam. Então, o foco do que eu faço hoje em dia profissionalmente tem um conceito que se chama negócio social. Então são negócios, ou seja, são projetos comerciais, porém eles devem gerar um impacto social positivo e também alinhado com um meio ambiente saudável. Adoro, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, quero contar para vocês, eu sempre digo aqui nesse programa que as nossas obras de arte sempre trazem uma energia diferente nesse programa. E temos casos curiosíssimos que acontecem aqui, de histórias que a gente vivencia com relação às nossas obras de arte diárias, né? Diárias aqui. E hoje a gente trouxe um artista fantástico, que é o Silvio Alvarez. E não é que, para coincidência, a gente não sabia, é amigo seu, né? Sim, o Silvio Alvarez é um artista, né, que mora no estado de São Paulo. Quando eu atuei na Virada Sustentável, né, desde o primeiro ano, ele é um artista convidado. Então o Silvio é um artista que ele faz um trabalho incrível, que ele trabalha com recortes de revistas, né, de jornais, para preparar as artes. Inclusive no meu apartamento em São Paulo ele tem uma obra de arte, porque ele já ficou hospedado lá e até ele me pediu permissão, Diego, eu posso te deixar uma obra de arte na sua casa? Não acredito que ele falou. Aí ele fez uma instalação assim na cozinha, com mosaicos, uma obra maravilhosa. Então o Silvio ele trabalha também um trabalho voluntário com deficientes mentais. Então ele tem um trabalho muito forte nessa área aí de cultura, arte, né, e reciclagem. Sensacional! E a gente escolheu essa obra porque, na verdade, quando a gente olha de perto, né, vocês estão vendo aí em casa, de longe parece uma árvore, mas de perto, quando a gente vai ver, são mãos
não é? Que fazem o tronco aí e como é que chama isso? Copa. Da árvore são óleos. E eu achei que isso tinha tudo a ver com o meio ambiente, tinha tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje e, por coincidência, é uma pessoa que você conhece bem. Gostei disso, tá vendo? A gente tem histórias lindas aqui dessas obras de arte. Bom, voltando então a todos esses projetos que você trabalha com o meio ambiente, primeiro eu acho importante a gente falar um pouquinho para o pessoal de casa, vamos conceituar esse meio ambiente, né, Diego? Eu acho bem importante, assim, é compreensível também a confusão do conceito, dado a complexidade do tema, né? Mas, em geral, a gente sempre associa o meio ambiente às árvores, né, ao nosso lixo, e o tema vai muito além, né? O conceito que eu gosto mais de utilizar do meio ambiente é o conjunto do todo, né? É a interação do ser humano com tudo que existe, vivo e não vivo. E o não vivo dentro da percepção humana ocidental, porque, por exemplo, as pedras na cultura ancestral dos povos andinos são as boelitas, são as avós. Elas têm o conhecimento da história do nosso planeta desde uma antiguidade muito antiga. Então essa percepção do que é um ser vivo ou não é muito relativo. Mas essa interação nossa com o meio ambiente, ou poderíamos dizer não só meio, mas o ambiente, é o que traz esse conceito e a grande temática desse dia de hoje aqui, que é o momento da gente refletir sobre o nosso impacto enquanto indivíduo, né? A nossa pegada ecológica individual, mas também um convite para que as pessoas sejam protagonistas de transformações positivas, né? É o que eu sempre digo, assim, reclamar é muito cômodo, né? Você pode reclamar nas mídias sociais, na sua família, na escola, no seu meio, mas assim, o que cada um pode fazer de uma maneira não complexa, com um fardo nas costas, para contribuir com um mundo melhor. Concretamente, né? O que cada um pode fazer, né? Bom, eu vejo que na minha geração, né, a geração dos anos 70, 80, né? Então me incluiu também, né? Abafa. A gente não tinha muito essa preocupação com o meio ambiente. Isso não fazia parte da didática da escola. O máximo que a gente fazia ali era uma horta que não era uma horta, isso em escolas públicas, né? Não era uma horta assim que era um engajamento, inclusive daqui a pouco nós vamos falar de uma horta engajada, mas não tinha lá esse engajamento e era o máximo que a gente entendia de meio ambiente, né? Mas hoje a gente vê que as crianças têm vivenciado isso o tempo inteiro, né? Se a gente pegar assim, o histórico, né, dessa preocupação ambiental, é da década de 70. Foi no começo da década de 70 que a Raquel Carson, que foi uma pesquisadora que começou a investigar o impacto dos agrotóxicos nas lavouras, ela trouxe essa questão do impacto que esses agrotóxicos geravam na produção dos alimentos, que em consequência o ser humano ia consumir. Ou seja, a gente tem aí 45 anos, mais ou menos, desde que teve esse estudo, né, que é a Primavera Silenciosa, tem um livro que ela publicou sobre isso. Então é algo muito novo, né? Ou seja, a geração que hoje começa a ser avô, né, que começou a vivenciar isso. E eu percebo que assim, a nossa relação com o ambiente, ela está muito desconectada, devido potencialmente assim, à aceleração do dia a dia, né, nas mídias sociais, a gente fica, né, o dia inteiro no celular e esquece que tudo que depende para nos deixar vivos, vamos dizer assim, o primordial, água e alimento, provém da natureza, né? E quando a gente não cuida da maneira adequada, não é que a gente não vai deixar de ter a água e alimentos, mas a gente vai ter uma água e alimentos talvez com uma qualidade prejudicada, com alto nível de produtos químicos. Então, essa preocupação é muito relevante. A minha história, quando eu me percebi como ambientalista, foi em 2002, quando eu fazia faculdade de Publicidade e Propaganda, então aí já dou uma direcionada qual que é a minha profissão original, mas eu não me enquadro muito nessa questão de educação formal, né? Mas eu comecei a me questionar o que eu havia aprendido sobre história e geografia, e antes ainda ciências sociais, nos livros. Então me questionei sobre a Amazônia. E o que eu sabia sobre a Amazônia é que tinha um grande rio e tinha os índios lá. E aí em 2002 eu fui para a Amazônia com uma passagem só de ida, nas minhas férias da faculdade, e produzi um vídeo documentário, uma exposição bilíngue de fotos, inglês e português, que eu levei para Belo Horizonte, São Paulo, Nova York, isso com 21 anos. E a partir dali,
foram conexões que foram surgindo. Trabalhei no jornalismo diário dos grandes jornais brasileiros como repórter fotográfico. E logo depois, em 2004, foi um encontro mágico com uma editora sediada em São Paulo que fazia a produção de livros sobre o Brasil. Então eu comecei a trabalhar para essa editora, a princípio como fotógrafo, mas sempre fazendo a pesquisa de campo dos conteúdos, e com isso tive a oportunidade de passar por todos os estados brasileiros do Distrito Federal e mais de 1000 cidades. Então hoje em dia falar de Brasil e meio ambiente para mim não é pelo que eu li na internet, não é sobre o que me falaram, é isso também. Mas eu tenho o meu senso de pertencimento ao Brasil e às causas nacionais devido a essa experiência, né? E aí há 1 ano e meio eu escolhi Varginha, como a cidade que eu nasci, para retornar aqui ao sul de Minas e demarcar um território, porque eu estava muito assim em outros países, em São Paulo, grandes cidades, e de repente me deu um senso de retornar à minha cidade natal para ser protagonista de transformações. E é isso que você faz aqui. E você tem um trabalho muito bacana de horta, né? Com uma horta, na verdade uma experiência, como é que eu chamo isso? Experiência, dá um nome, você tem um nome para isso. Talvez assim, o nome para enquadrar a muda de comida é justamente a pessoa mudar os paradigmas com o alimento, mas através da experiência, né? Esse projeto a gente desenvolve em Varginha há exatamente 1 ano, a gente está completando esse mês 1 ano. Eu tenho um sócio no projeto que chama Albertino, é uma pessoa com grande conhecimento na área de cultivos, né? Eu fico mais na questão da comunicação e o comercial, mas que as pessoas têm a oportunidade de ir à horta e escolher o alimento no pé. Então a gente tem o conceito nosso de uma produção, né, que é o produzido com amor e sem veneno, ou seja, uma produção orgânica, só que a gente não utiliza esse termo porque não tem uma certificação formal. Mas o fato de a gente abrir a horta para que o público possa ver a origem dos alimentos já dá uma credibilidade de que a gente não coloca nenhum tipo de defensivo agrícola ou, na linguagem que nós ambientalistas buscamos enquadrar, os agrotóxicos, né? Que é possível ter uma produção, sim, sem agrotóxicos. Até eu queria comentar sobre algo que é o seguinte: cerca de 70% da produção de alimentos que é diretamente para o consumo humano, ela vem da agricultura familiar, não são as grandes propriedades, porque quando a gente vê essas grandes propriedades produzindo aí milho, né, soja, enfim, essas produções é voltadas principalmente para alimentação animal, para abate no Brasil e no exterior. Não é para exportação? Para exportação, mas para a ração animal, para a produção de ração animal. Até foi muito curioso uma vez que eu fiz um projeto para uma TV colombiana. Durante a Copa do Mundo passado, eu apresentei um reality show vindo de Bogotá até o Rio de Janeiro, 63 dias na estrada. E a gente fazia transmissões de manhã, à tarde e à noite, ao vivo para todo o país e mais, cerca de 20 países no mundo. E aí quando a gente entrou no Brasil pelo Acre, atravessando do Peru para o Acre e Rondônia, o cinegrafista, a gente dirigindo na estrada, ele virou assim para mim e falou assim: Diego, nossa, o teu país é muito populoso, né? Olha só essa imensidão de cultivo aqui de soja que a gente está atravessando. Eu falei para ele: deixa eu te contar uma historinha. Aí eu contei para ele essa questão, né? Que a nossa produção, a maior parte dessa monocultura, não é para o consumo humano direto, mas sim para essa cadeia produtiva, que, na minha visão e do que eu pesquiso, é um dos processos que mais gera impacto no meio ambiente. Assim, a gente fala do transporte de veículos, né, com combustível fóssil, fala da questão da escassez de árvores nas nossas cidades, tudo isso influencia. Mas o impacto que tem a produção de animais para o abate é enorme. Se a pessoa começa a buscar o impacto, quanto que é para produzir 1 quilo de um bife de carne bovina, quantidade de água que consome e o que polui a produção animal na Amazônia nessa expansão, são dados estarrecedores. É mesmo? É um negócio então violento. A gente está lá comendo aquele churrasquinho, nem imagina. Aquela questão, a gente ambiental disso. A gente acaba sendo conivente, né? Conivente de uma maneira muitas vezes desinformada, né? E eu também acho que assim, falar de meio ambiente não pode ser tratado como uma questão impositiva. Aqui eu não quero dizer que as pessoas nunca mais devam comer o seu churrasco, comer carne, mas existem... A consciência faz uma diferença enorme, né? Existem algumas políticas do terceiro setor, de ONGs, que eu gosto muito, que uma, por exemplo, é da Sociedade Vegetariana
brasileira, que é a segunda sem carne. O que é a segunda sem carne? Não é dizer para a pessoa para ela não comer carne, mas será que um dia na semana você pode ficar sem comer carne para ver como seu organismo vai trabalhar? Quem sabe depois você passa para 2 dias, 3 dias, ou volta para um dia novamente. Mas eu acho que o mais importante, ao invés da pessoa se defender que eu gosto muito, é essencial à minha saúde, é a pessoa perceber que se ela mudar um dia na semana, ela já vai estar gerando um impacto positivo muito grande na sociedade e no meio ambiente. Entendi. Bom, falando em impacto, nós tivemos aquele problema lá em Mariana, né? Foi uma tristeza absoluta, que você também tem dados bacanas sobre aquele acidente ambiental. Sim, é algo que eu nunca falei ainda na TV, em primeira mão, essa história, que acho que uma vez que, né, a Rede Mais está presente aí no estado de Minas Gerais, em várias regiões, quando eu fazia a produção de livros, guias de viagem, eu fiz 3 livros sobre a Estrada Real, que passa na região de Ouro Preto e Mariana. E aí eu resgatei no meu arquivo, nem me lembrava mais, né, no meu acervo fotográfico, eu encontrei Bento Rodrigues. Eu fui até lá em 2005 ou 2006, no vilarejo, tem fotos de lá daquela... Até a gente pode colocar no ar, né? Essas fotos aqui, essas imagens, né? Isso. E o que acontece? O município ali de Mariana e Ouro Preto, que está lado a lado, né? Bento Rodrigues fica no município de Mariana, é um divisor de bacias hidrográficas. Então, se aquele fato tivesse acontecido a menos de 50 quilômetros daquele ponto, essa lama que saiu para o Oceano Atlântico via Espírito Santo, ela teria caído ou na bacia do Rio da Prata, na região ali de São João del Rei, e viria nessa região aqui de Varginha, Lago de Furnas todo, entraria no Triângulo Mineiro, fazendo todo o contorno sul do estado, descendo encontrando com o Rio Tietê e o Rio Paraná na divisa de São Paulo, Mato Grosso do Sul, estaria lá em Itaipu Binacional, entraria no Paraguai, Argentina, Uruguai e desaguaria no Rio da Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires. Imagine o caos que seria, né, internacional o que houve com a lama. E 50 quilômetros é nada, né? É nada. Agora, se fosse outros 50 quilômetros também para outra direção, cairia no Rio das Velhas, Rio das Mortes, das Velhas, agora eu estou em dúvida, que passa em Belo Horizonte. E esse rio deságua no Rio São Francisco, que cruza todo o norte, Rio das Velhas, que deságua, passa pela região de Montes Claros ali, e deságua lá no Oceano Atlântico, no Nordeste brasileiro. Então, assim, imagina o impacto que geraria o Rio São Francisco com aquela lama asfáltica, aquela lama contaminante, né, da Samarco. Então, assim, esse pensamento sistêmico, né, do meio ambiente, o que isso influencia, é muito importante a gente aprofundar, né? Não dá para a gente tratar o meio ambiente como algo, plantei uma árvore e solucionei, né? Porque até mesmo o ato de se plantar uma árvore numa calçada pode gerar um problema e um conflito dentro da própria pessoa com o meio ambiente. Por quê? Porque se a pessoa não tem o conhecimento técnico, assim como você está doente, você vai no médico, você está querendo construir uma casa, você vai buscar um engenheiro, um arquiteto, para você fazer o plantio de árvores, existe técnicos florestais que têm o conhecimento das árvores adequadas. Aí a pessoa planta, por exemplo, um ficus, que no vaso fica lindo e coloca na calçada, a raiz dela é superficial, começa a danificar a calçada, começa a crescer muito, o que a pessoa faz? A árvore é do mal, vai lá e corta. E ela começa a colocar na cabeça dela de que toda árvore é prejudicial à calçada dela. Quando, na verdade, quando você faz um plantio adequado naquele espaço, você tem um embelezamento, um microclima local que faz toda a diferença na cidade. É verdade. E também a gente não pode cortar a árvore sem uma permissão aí da prefeitura. Isso tudo precisa ser visto de uma forma, porque é até perigoso também com relação à fiação, enfim, uma série de questões aí, mas que agora a gente não consegue mais falar, porque nosso tempo já acabou. E olha, gente, não deu para falar nem metade da metade do que a gente queria, né, Diego? E Diego realmente está sempre aí mobilizando todo mundo. E ele vai embora, mas deixa pra gente aquele recado, né? O que cada um pode realmente fazer de concreto, né? Que foi o que você disse aí no início da nossa conversa. O que cada um pode deixar de concreto para o meio ambiente, né? Sim. Eu vejo que, assim, se a pessoa descobre alguma causa que ela
se identifica, desde a causa animal, desde as plantas, alimentação saudável, ela tem que observar de que essa causa dela tem que ser tratada de uma maneira leve, alegre, divertida, né? Não pode ser vista como um peso nas costas dela. Então, acho que a pessoa encontrando onde o seu talento se encaixa, contribuindo com o mundo melhor, essa é a melhor solução. É ali que ela tem que ficar. Tá Protagonista das transformações positivas. Muito bem. Diego, muito obrigada. Mas eu gostaria que você voltasse mais vezes, porque deixamos um para casa muito grande sem fazer. Muita coisa que a gente precisava discutir. Depois, em outro momento, a gente volta e discute mais um pouco, porque meio ambiente não precisa de um dia exato para a gente falar sobre isso. É um assunto que a gente tem que falar com frequência e, né, de forma contínua, né? Obrigada, viu, querido? Volte mais vezes. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. E nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.